O apóstolo Paulo foi um dos maiores instrumentos usados por Deus para edificar a Igreja de Cristo. Seu chamado foi extraordinário. De perseguidor dos cristãos, tornou-se um dos mais fervorosos defensores do Evangelho. Ao longo de sua missão, Paulo escreveu 13 cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento. Essas cartas não foram apenas mensagens pessoais, mas verdadeiras instruções divinas para orientar, corrigir e fortalecer as comunidades cristãs. Em termos de proporção, suas epístolas representam quase metade do Novo Testamento e cerca de 20% de toda a Bíblia, o que mostra a profundidade e a relevância de sua contribuição. Ele abordou temas como fé, graça, salvação, unidade, dons espirituais e conduta cristã, sempre com clareza e autoridade. Mesmo preso, Paulo não se calou, suas palavras atravessaram muros e séculos. Cada carta carrega conselhos práticos e verdades eternas, que continuam guiando milhões de vidas. Sua escrita não foi apenas teológica, mas pastoral, cheia de amor e zelo pela Igreja. Paulo não apenas ensinou sobre Cristo, ele viveu por Cristo até o fim. E suas cartas seguem como faróis para quem deseja caminhar com firmeza na fé. Estarei falando sobre questões espirituais profundas que Paulo revela na carta aos Efésios, capítulo 6. Esse tema nos leva a compreender a realidade de uma batalha invisível, que afeta tanto nossa vida pessoal quanto a coletividade da Igreja. Não lutamos contra pessoas, mas contra forças espirituais que operam nas regiões celestiais. Ao entender essa verdade, você será capacitado a resistir com fé, discernimento e autoridade. Eu te convido a permanecer até o final e, se essa mensagem tocar seu coração, siga o canal, compartilhe e deixe seu comentário. O apóstolo Paulo, preso em Roma, observa diariamente os soldados da guarda pretoriana. Ele testemunha sua disciplina férrea, a precisão de seus movimentos e a eficácia mortal de sua armadura. Cada detalhe, o cinturão que sustenta a espada, a couraça que protege o torso, o escudo que extingue os dardos, tudo ele grava na sua mente. Mas Paulo vê além da carne e do ferro. Sob a inspiração do Espírito Santo, ele percebe uma verdade muito mais profunda. Aquela armadura é uma sombra terrena de uma realidade espiritual urgente. Enquanto escreve aos Efésios, ele desvenda a verdadeira guerra. Esta guerra não é travada contra homens de carne e osso. Não é contra pessoas, mas nas regiões celestiais, em outra dimensão, contra principados, potestades e forças espirituais do mal. O inimigo não usa espada, mas ciladas. Não ataca o corpo, mas a mente, a fé e a alma. Suas setas são a dúvida, o medo, o pecado e a mentira. Vejamos as circunstâncias e momentos que ele escreve a carta aos Efésios. Roma estava em silêncio, mas os corredores da justiça imperial murmuravam sobre um prisioneiro incomum. Paulo, o apóstolo que havia cruzado mares e enfrentado multidões, agora se encontrava em Roma, não em uma cela escura, mas em uma casa alugada, vigiado dia e noite por um soldado. Era uma prisão domiciliar, mas não uma prisão da alma. Ali, entre paredes simples, ele recebia visitantes, ensinava com ousadia e escrevia cartas que atravessariam séculos. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão nasceram desse confinamento, não como lamentos, mas como declarações de fé e esperança. Mas essa liberdade relativa não duraria para sempre, anos depois. Sob o império de Nero e em meio à perseguição aos cristãos, Paulo seria novamente preso, desta vez em condições severas. A tradição aponta para o cárcere Mamertino, um lugar frio e sombrio, onde ele aguardava sua sentença final. Já não havia multidões, apenas ecos de correntes e orações silenciosas. Mesmo ali sua voz não se calou. Escreveu a segunda carta a Timóteo. Como um testamento de coragem e fidelidade, sabia que o fim se aproximava, mas também sabia que havia combatido o bom combate, e assim, Paulo não foi vencido pela prisão, mas foi elevado pela missão. Antes de prosseguir, vou trazer um panorama da cidade Éfeso, até mesmo para entendermos o contexto da carta escrita à igreja e aos irmãos em Efésios.
Éfeso, no coração da Ásia Menor, era uma joia estratégica do Império Romano, com seu porto movimentado e rotas terrestres que conectavam diversas regiões. A cidade pulsava como um centro comercial vital para Roma. Suas ruas eram cheias de vida, comércio e cultura, refletindo a grandiosidade de uma metrópole que abrigava teatros, bibliotecas e escolas filosóficas. Mas não era apenas sua estrutura que impressionava. Éfeso reunia uma população estimada em até 500 mil pessoas, tornando-se a quinta maior cidade do Império. Para Roma, Éfeso era mais do que uma cidade. Era um ponto de influência econômica, política e espiritual. Tudo o que acontecia ali reverberava por toda a região, e foi nesse cenário denso e complexo que Paulo ousou anunciar uma verdade que desafiava tudo, desde os deuses até os intelectos. Éfeso pulsava com devoção à deusa Ártemis. Seu templo é majestoso e imponente. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atraindo peregrinos e sustentando uma economia baseada na fé pagã. Artesãos viviam da venda de imagens e objetos religiosos, e o nome de Ártemis era reverenciado como símbolo de proteção e prosperidade. Paulo chegou com uma mensagem que confrontava diretamente essa estrutura. Deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Suas palavras não apenas abalavam crenças, mas ameaçavam o sustento de muitos. Demétrio, um ourives influente, inflamou os corações da cidade, acusando Paulo de destruir o prestígio da deusa e arruinar a economia local. A revolta foi imediata. Uma multidão tomada pela fúria se reuniu no grande teatro, gritando por horas: "Grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana dos Efésios!" Era mais do que um protesto, era o choque entre a luz do Evangelho e as trevas de um sistema religioso enraizado. Paulo não enfrentava apenas homens, mas forças espirituais que resistiam à verdade, e mesmo diante do caos. Ele permaneceu firme, pois sabia que a verdadeira transformação começa quando a mentira é confrontada pela palavra de Deus que liberta. Éfeso era uma cidade envolta em ocultismo, mistérios e encantamentos. Magos, feiticeiros e livros de magia circulavam livremente, alimentando uma cultura espiritual sombria e profundamente enraizada. O culto à deusa Ártemis dominava a cidade, envolvendo rituais pagãos, prostituição cultural e intensa idolatria. Esse ambiente hostil representava um grande desafio para a pregação do Evangelho. Era comum que pessoas recorrerem a encantamentos para proteção, cura ou poder, acreditando que forças ocultas podiam ser manipuladas. Em Éfeso, a intensa prática de magia e ocultismo criava um ambiente sombrio, portas abertas para a atuação do mal. A escuridão espiritual da cidade se tornava um terreno fértil para o agir do diabo. Mas tudo começou a mudar quando Paulo chegou, anunciando que o verdadeiro poder vinha de Deus e que práticas ocultas eram enganosas e perigosas. Sua pregação tocou muitos corações, e muitos que antes viviam mergulhados na magia decidiram abandonar esse caminho. Em um ato público e corajoso, reuniram seus livros de feitiços e os queimaram diante de todos. O valor estimado era de 50.000 moedas de prata. Foi um marco de renúncia e libertação, mas também um sinal de alerta para os que ainda praticavam o ocultismo. A tensão cresceu e a oposição espiritual contra Paulo se intensificou. Ele não apenas confrontava ideias, mas desafiava forças invisíveis do mal que dominavam a cidade. Paulo permaneceu firme em sua mensagem, pois sabia que onde a luz entra, as trevas não podem permanecer. Éfeso era um centro religioso e também um polo intelectual, onde ideias filosóficas circulavam com prestígio e influência. A cidade respirava cultura, seus habitantes valorizavam o raciocínio humano, a lógica dos pensadores e os debates profundos sobre existência e moral. Quando Paulo chegou com a mensagem da cruz, encontrou resistência não apenas espiritual, mas também intelectual.
Muitos desprezavam a ideia de um Messias crucificado, considerando-a tola diante da sabedoria humana, mas Paulo, com discernimento e estratégia, não recuou. Ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, um espaço aberto ao diálogo e à reflexão. Ali, por 2 anos, ele apresentou o Evangelho com clareza, cheio do Espírito Santo, usando argumentos sólidos e persuasivos. Sua abordagem não foi apenas espiritual, mas também racional, alcançando corações e mentes em toda a Ásia Menor. A verdade de Cristo começou a romper barreiras filosóficas, mostrando que a sabedoria de Deus supera qualquer lógica humana. E mesmo diante da resistência, Paulo sabia que a cruz, embora desprezada por muitos, é o poder de Deus para salvar. Apesar da perseguição, os frutos espirituais eram profundos, vidas foram transformadas, o Evangelho se espalhou e a luz brilhou em meio às trevas. Paulo sabia que a missão não termina quando somos impedidos, ela continua onde a palavra encontra espaço para crescer, e mesmo em meio à dor, ele seguiu em frente, com a certeza de que havia cumprido seu papel. Em sua carta aos Coríntios, Paulo revela com sinceridade o peso emocional e espiritual que enfrentou em Éfeso. Ele descreve aquele tempo como uma verdadeira batalha, dizendo que lutamos contra feras em Éfeso, não referindo-se a animais, mas às intensas oposições que enfrentou, pessoas hostis, ameaças constantes e conflitos espirituais profundos e inimagináveis. O apóstolo Paulo estava cercado por forças que tentavam silenciar a verdade. Ainda assim, ele reconhece que uma porta grande e eficaz se me abriu, mostrando que mesmo em meio à pressão, Deus estava operando. Mas essa porta vinha acompanhada de muitos adversários, o que exigia coragem, fé e resistência. Paulo não romantiza sua missão, ele a vive com intensidade. Sabendo que o chamado de Deus não exclui os sofrimentos, seu relato é um testemunho vivo de que, onde há propósito, haverá oposição. O soldado romano e a revelação do mundo espiritual, estarei traçando um paralelo. Durante séculos, as legiões romanas marcharam como sinônimo de poder absoluto. Não eram apenas soldados, eram engrenagens de uma máquina de guerra precisa, disciplinada e temida em todo o mundo antigo. Sua força não residia apenas na brutalidade, mas na inteligência tática e na organização impecável. E cada legião era formada por milhares de homens treinados para obedecer, resistir e lutar em perfeita sincronia. A estrutura era rigorosa, dividida em centúrias, coortes e manípulos. Cada unidade sabia exatamente seu papel no campo de batalha. Os legionários carregavam armaduras resistentes, escudos largos e espadas curtas, ideais para combates corpo a corpo. Mas o que realmente os tornava invencíveis era a capacidade de adaptação. Sabiam quando avançar, quando recuar e como surpreender o inimigo. Além disso, o moral era elevado, sustentado por honra, lealdade e recompensas. As legiões não apenas conquistavam territórios, elas mantinham ordem, construíam estradas e erguiam fortalezas. Eram símbolo de Roma firmes, estratégicas e implacáveis. Onde uma legião romana chegava, os inimigos tremiam. Na antiguidade, poucos nomes evocavam tanto respeito e temor quanto o do exército romano. Não era apenas pela força bruta, mas pela inteligência tática e disciplina implacável que o tornavam praticamente invencível. Os centuriões, líderes de 100 homens, eram o coração da legião, homens experientes, forjados em batalhas, que mantinham ordem, coragem e estratégia entre suas tropas. Cada soldado romano era treinado não apenas para lutar, mas para obedecer, resistir e manter formação mesmo sob pressão extrema. A famosa formação e atestudo, em que escudos se uniam como uma carapaça, exemplificava a união e proteção mútua. Além disso, o exército contava com engenheiros, médicos e estrategistas, tornando-se uma máquina de guerra completa. As legiões marchavam por estradas construídas por eles mesmos, com logística precisa e suprimentos calculados. Seus adversários não temiam apenas a espada, mas a mente por trás dela era uma força que não dependia de improviso, mas de preparo, hierarquia e propósito. É justamente essa imagem de soldados firmes.
protegidos e conscientes de sua missão que Paulo evoca ao falar da armadura de Deus em sua carta aos Efésios. Ele nos convida a enxergar a vida espiritual como um campo de batalha, onde a vitória depende de preparo, resistência e fé. Em sua carta aos Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo nos conduz a uma revelação profunda e urgente. A batalha que enfrentamos não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais invisíveis, organizadas em hierarquias malignas. É isso mesmo que você ouviu. Lidamos com um inimigo espiritual organizado. O apóstolo Paulo não fala de conflitos humanos, mas de uma guerra travada no plano espiritual, uma guerra real, intensa e constante, que não é vencida com a morte do opositor. Paulo usa termos como principados e potestades para descrever entidades demoníacas que influenciam sistemas, culturas e decisões humanas, operando contra os propósitos de Deus. Esses principados não são figuras simbólicas, mas agentes do mal que atuam com estratégia e domínio, assim como as legiões romanas que marchavam com precisão e força. Os dominadores deste mundo tenebroso representam o controle do mal sobre estruturas sociais, políticas e culturais que perpetuam injustiça, engano e opressão. Não se trata apenas de atos isolados, mas de um sistema espiritual corrompido que molda o pensamento coletivo. Paulo também menciona as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, revelando que essa batalha ocorre em um campo invisível, não no céu onde Deus habita, mas em uma dimensão espiritual onde o reino de Deus confronta as trevas. Assim como os soldados romanos se revestiam com armaduras para resistir ao inimigo, a Igreja de Cristo precisa se revestir com as armas da milícia espiritual. Oração, jejum, comunhão, unidade, verdade, justiça, fé, salvação e a palavra. Essas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O inimigo é astuto, organizado e persistente, mas não invencível. A vitória está em permanecer firmes, vigilantes e revestidos da armadura de Deus. Paulo não apenas alerta, ele convoca a lutar com discernimento, coragem e dependência total do Senhor, porque nessa guerra neutralidade não é uma opção. O capacete da salvação, a primeira peça da artilharia do cristão, nossa mente é o campo de batalha, o que são sofismas e fortalezas. São mais do que palavras difíceis, são barreiras invisíveis que se erguem dentro da mente humana, impedindo a verdade de Deus de penetrar. Sofismas são raciocínios enganosos, ideias que parecem lógicas e até convincentes, mas que distorcem a realidade espiritual. São argumentos que justificam o pecado, alimentam o orgulho ou promovem dúvidas sutis sobre a palavra. Já as fortalezas são estruturas mentais construídas ao longo do tempo, padrões de pensamento, crenças erradas, traumas e influências culturais que se tornam muralhas contra o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, nos revela que essas fortalezas não podem ser vencidas com armas humanas. Elas exigem armas espirituais, oração, jejum, meditação na palavra, fé e obediência. Destruir sofismas é confrontar a mentira com a verdade. Derrubar fortalezas é permitir que o Espírito Santo renove a mente e transforme o coração. No contexto espiritual, é romper estruturas internas como traumas, levantes, medos e incredulidade que o maligno ergue para impedir de avançar. Assim como em guerras antigas era preciso vencer muralhas para conquistar territórios, hoje enfrentamos barreiras invisíveis que paralisam. Essas fortalezas são estratégias para barrar diante dos propósitos de Deus. Vencer fortalezas é tomar posse da liberdade e da vitória que já foi prometida. É uma batalha silenciosa, mas poderosa, travada no campo da alma, e cada vez que um pensamento é levado cativo à obediência de Cristo, uma muralha cai e a luz de Deus ocupa o espaço que antes era dominado pelas trevas.
Desde o início, o inimigo das nossas almas tem usado a mente humana como campo de influência. Sem imposição, mas com persuasão, ele insinua dúvidas, distorce verdades e apresenta o pecado como algo desejável e inofensivo. Assim como fez com Eva, ele ainda seduz com argumentos sutis que apelam ao orgulho, à curiosidade e ao desejo. A tentação começa com uma ideia. Uma sugestão que parece lógica, mas que contradiz os princípios de Deus. Por isso, é essencial manter a mente alinhada com a verdade da palavra, para discernir e resistir às estratégias espirituais do mal. Nem tudo o que surge na mente deve ser dito ou praticado, pois muitos pensamentos são influenciados por enganos espirituais. O inimigo espera exatamente que o ser humano transforme impulsos em palavras e atitudes que o afastem de Deus. Jesus ensinou que o que sai do homem é que o torna impuro, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 20, revelando que o pecado nasce no coração e se manifesta pela boca e pelas ações. Somos advertidos na sabedoria de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guarda o teu coração, e também, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36, que daremos conta de toda palavra inútil. A mente é um campo de batalha e pensamentos devem ser filtrados pela verdade da palavra. O apóstolo Paulo orienta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Verbalizar sem discernimento pode abrir portas para o mal, é vital renovar o entendimento, como ensina a carta aos Romanos. Capítulo 12, versículo 2, e pensar no que é puro, justo e digno, conforme a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Guardar a língua é guardar a alma, como afirma Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Dito isso, a pergunta: qual seria a principal função do capacete do soldado romano, como arma de revestimento segundo o apóstolo Paulo? O capacete do soldado romano ou gália tinha como principal função a proteção da cabeça, pescoço e face, contra golpes de espadas e lanças. Além disso, identificava a patente e a unidade do soldado por meio de decorações, como cristas e plumas. Ele era uma parte crucial do equipamento defensivo, garantindo a sobrevivência e eficácia do legionário em combate. O cinturão da verdade, vamos entender a importância estratégica do acessório e da armadura para o soldado. Para um soldado romano, o cinturão não era apenas um acessório, mas uma parte essencial de seu equipamento e identidade. Era conhecido como cingulum militare e tinha 3 funções principais, fundamentais para sua sobrevivência e desempenho em batalha. Primeiramente, o cinturão servia para sustentar a espada, que geralmente era carregada no lado esquerdo do corpo. Isso garantia que a arma estivesse sempre ao alcance, permitindo que o soldado a sacasse rapidamente quando a luta começasse. Dependendo da armadura, o cinturão podia cruzar o corpo ou ser usado na cintura. Em segundo lugar, ele era crucial para fixar a própria armadura. O cinto ajudava a prender e ajustar outras peças, como a túnica e a couraça. Essa firmeza dava mais estabilidade ao soldado, evitando que as peças da armadura se movessem durante longas marchas ou no calor da batalha. Sem o cinturão, a armadura seria menos eficaz e incômoda. Por último, o cinturão tinha um grande valor simbólico. Era um sinal de autoridade militar e status. Versões mais elaboradas, com metais e pedras, eram usadas por oficiais e soldados de alta patente. Retirar o cinturão era visto como uma punição ou um sinal de renúncia ao cargo, um ato de despromoção simbólica. Uma curiosidade interessante é que muitos cinturões tinham tiras pendentes com pequenas placas de metal. Além de decorativas, essas tiras ofereciam uma proteção extra para a parte inferior do abdômen. O cinturão era tão importante que o soldado mantinha como parte de seu uniforme, mesmo fora de combate. Em suma, o cinturão romano ia muito além de ser um simples cinto. Era uma peça vital para o funcionamento da armadura, para a capacidade de combate do soldado e para sua própria identidade militar.
E na questão espiritual, qual é a relevância? Na armadura do soldado romano, o cinto era uma peça fundamental. Ele não só segurava a espada, mas também dava suporte às outras partes da armadura, como a túnica e a couraça. Sem ele, a armadura não teria estabilidade para a batalha, um acessório que dá conexão e suporte, de forma semelhante, na batalha espiritual. A verdade é o cinto que sustenta o crente. Conforme Efésios 6, a verdade é o fundamento sobre o qual a fé, a justiça, o evangelho e a salvação se apoiam. Sem a verdade, toda a armadura espiritual desmorona. Ela é o alicerce sólido que impede o engano e a mentira de nos abalar. A verdade também nos prepara para o combate. A palavra nos ensina que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Essas ciladas muitas vezes vêm disfarçadas de engano ou distorção. Ter a verdade como nosso cinturão nos torna resistentes a essas artimanhas. A verdade nos capacita a discernir o que é certo e o que é errado. Além de ser uma peça de proteção, o cinturão da verdade exige que o cristão viva com integridade. A armadura espiritual não é apenas defensiva, é mais um chamado para uma vida santa e transparente. Viver com honestidade e fidelidade à palavra de Deus é a prova de que estamos usando o nosso cinturão corretamente. É a manifestação de nossa lealdade a Cristo. O cinto da verdade nos protege e também nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Na armadura do soldado romano, o cinto era uma peça fundamental. Ele não só segurava a espada, mas também dava suporte às outras partes da armadura, como a túnica e a couraça. Sem ele, a armadura não teria estabilidade para a batalha. De forma semelhante, na batalha espiritual, a verdade é o cinto que sustenta o crente. Conforme Efésios 6. A verdade é o fundamento sobre o qual a fé, a justiça, o evangelho e a salvação se apoiam. Sem a verdade, toda a armadura espiritual desmorona. Ela é o alicerce sólido que impede o engano e a mentira de nos abalar. A verdade também nos prepara para o combate. A palavra nos ensina que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Essas ciladas muitas vezes vêm disfarçadas de engano ou distorção. Ter a verdade como nosso cinturão nos torna resistentes a essas artimanhas. A verdade nos capacita a discernir o que é certo e o que é errado. Além de ser uma peça de proteção, o cinturão da verdade exige que o cristão viva com integridade. A armadura espiritual não é apenas defensiva, é mais um chamado para uma vida santa e transparente. Viver com honestidade e fidelidade à palavra de Deus é a prova de que estamos usando o nosso cinturão corretamente. É a manifestação de nossa lealdade a Cristo. O cinto da verdade nos protege e também nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Isso mesmo, a verdade, o caráter e a integridade do cristão formam um cinturão espiritual que nos protege e nos firma. É uma defesa ativa e poderosa contra as investidas daquele que não se firmou na verdade. João 8, versículo 44. Assim como o cinturão do soldado romano protegia e estabilizava sua armadura, a nossa integridade e aliança com a verdade impedem que o inimigo encontre brechas para nos roubar, matar e destruir. João 10, versículo 10. Ele, que anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro 5, versículo 8, não tem poder sobre uma vida firmada na verdade de Cristo. É a nossa honestidade e fidelidade à palavra que nos tornam inabaláveis. A couraça da justiça, na sociedade romana do primeiro século, a armadura de um soldado era mais do que apenas um equipamento de guerra. A couraça, por exemplo, não era apenas um pedaço de metal. Ela simbolizava a integridade e o compromisso de um soldado com o império. Essa peça protegia as áreas mais vitais do corpo, o peito, onde se encontram o coração e os pulmões, e o abdômen, que abriga órgãos como o fígado e os intestinos. Para um soldado romano, a couraça era essencial para absorver impactos de espadas, lanças e flechas, reduzindo o risco de ferimentos fatais, além de reforçar a disciplina e a organização militar de Roma, sendo parte da identidade visual das legiões.
A couraça da justiça, parte da armadura de Deus descrita em Efésios 6, é a proteção essencial para o coração espiritual do crente. Este coração, a nossa alma, é a sede das emoções, vontade e consciência, é o alvo principal do inimigo. Sua simbologia é profunda e dupla. Primeiro, representa a justiça imputada por Cristo, a justiça perfeita que recebemos pela fé, não por mérito próprio. É um presente divino que nos declara justos perante Deus, protegendo-nos da acusação e condenação espiritual. Em segundo lugar, simboliza a justiça prática e vivida, o chamado para refletir o caráter de Cristo em ações, palavras e pensamentos em um processo de santificação. Juntas, essas dimensões formam um escudo inquebrável. Ela nos defende contra as setas inflamadas do maligno, a culpa, a vergonha e a dúvida sobre nosso valor e a tentação do pecado. Ao vesti-la, o cristão afirma: minha posição diante de Deus está segura em Cristo e meu viver busca honrar essa verdade. Ela fortalece a consciência, sustenta a esperança em meio à injustiça e nos capacita a permanecer firmes, com o coração guardado e a identidade inabalável naquele que é a nossa justiça. Sobre a nossa alma, vamos abrir as Escrituras. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, o texto diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Significa que nossa essência espiritual está além do alcance dos homens. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso nos mostra que a alma é imortal e está sob o juízo soberano de Deus. Agora, em Mateus, capítulo 16, versículo 26, Jesus questiona: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? É uma poderosa reflexão sobre o valor eterno e inestimável da alma. Tudo que o mundo oferece é passageiro, mas a alma é eterna, no livro de Mateus. Capítulo 22, versículo 37, o Senhor declara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui, a alma é apresentada como o centro da nossa vontade e emoção. É com toda a nossa alma que devemos amar e nos entregar a Deus. Vamos para as cartas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A exortação é clara: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Esta tríade mostra que o ser humano é integral: espírito, alma e corpo. Deus deseja santificar a nossa vida por completo. E, finalmente, no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, João relata: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Este versículo revela que a alma dos fiéis permanece consciente após a morte física. Ela aguarda, na presença de Deus, a consumação final de todas as coisas. O escudo da fé, em meio ao calor das batalhas da Roma antiga, os soldados marchavam com disciplina e coragem, protegidos por uma engenhosa peça de defesa, o escudo romano, conhecido como scutum. Esse escudo não era apenas uma tábua de madeira qualquer, mas uma verdadeira muralha portátil que envolvia o corpo do guerreiro como um abraço firme e estratégico. Com cerca de 1,20 m de altura e 76 centímetros de largura, ele oferecia cobertura da cabeça aos joelhos, bloqueando flechas, lanças e espadas com impressionante eficácia. Sua estrutura era feita de camadas de madeira coladas, cobertas com couro e reforçadas por bordas metálicas, tornando resistente e, ao mesmo tempo, leve o suficiente para manobras rápidas. E no centro havia uma saliência metálica chamada umbo, que servia não só para desviar golpes, mas também para atacar com força e desequilibrar o inimigo. Em combate, os soldados não lutavam sozinhos, mas em formação cerrada, onde os escudos se uniam como tijolos de uma parede viva. Essa técnica permitia que avançassem como uma unidade sólida, protegidos por todos os lados, especialmente na famosa formação testudo ou tartaruga, onde escudos eram erguidos sobre a cabeça e a frente, criando uma carapaça impenetrável, lembrando o casco de tartaruga. Era uma visão impressionante, capaz de intimidar qualquer exército inimigo.
Mais do que proteção física, o escudo representava ordem, estratégia e confiança mútua entre os legionários. Cada escudo trazia símbolos da legião, reforçando a identidade e o orgulho de pertencer àquela força invencível. Quando o combate se intensificava, o escudo era usado para empurrar, abrir espaço e permitir que o soldado golpeasse com sua espada curta o gladius. Era como uma extensão do próprio corpo, treinado para reagir com precisão e força. Mesmo em meio ao caos, o escudo mantinha sua função vital: proteger e permitir o avanço. Sem ele, o soldado estaria vulnerável, exposto ao perigo e à derrota. Com ele, tornava-se parte de uma máquina de guerra disciplinada e quase indestrutível. O escudo romano não era apenas uma ferramenta de defesa, mas um símbolo da inteligência militar que fez de Roma um império duradouro. Seu design influenciou séculos de estratégias e permanece até hoje como referência em estudos históricos e militares. Para quem nunca ouviu falar, pode parecer apenas uma peça de madeira com ferro, mas sua importância vai muito além da aparência. Ele era a linha entre a vida e a morte, entre o avanço e o recuo, entre a vitória e a rendição. E assim, com cada passo firme e cada escudo erguido, os soldados romanos escreviam a história com coragem e precisão. O scutum não era apenas um escudo, era a alma da legião em forma de proteção. Em meio às batalhas espirituais que enfrentamos diariamente, o apóstolo Paulo nos convida a vestir a armadura de Deus, e entre suas peças está o poderoso escudo da fé. Assim como os soldados romanos usavam o scutum para se proteger dos ataques físicos, o cristão é chamado a erguer sua fé como escudo contra os dardos inflamados do maligno. Esses dardos não são flechas visíveis, mas pensamentos de dúvida, medo, culpa, orgulho, inveja e confusão que Satanás lança contra nossa mente e coração. Paulo sabia que a guerra espiritual não se trava com espadas, mas com convicções profundas e confiança inabalável em Deus. O escudo da fé não apenas bloqueia os ataques, mas apaga os dardos, neutralizando seu poder antes que causem feridas na alma. Quando a fé é firme, os pensamentos destrutivos não encontram abrigo e a paz de Cristo reina mesmo em meio ao caos. Essa fé não é apenas acreditar, mas confiar plenamente no caráter, nas promessas e na soberania de Deus. Em tempos de perseguição, como os enfrentados pela igreja primitiva, esse escudo era vital para manter a esperança viva. Hoje, na vida pessoal, ele nos protege contra o desânimo, a ansiedade e os ataques à nossa identidade em Cristo. Na igreja local, o escudo da fé é coletivo. Quando um irmão está fraco, outro pode erguer seu escudo em oração e intercessão. A unidade da fé fortalece o corpo de Cristo, criando uma barreira espiritual contra divisões, escândalos e falsas doutrinas. Assim como os soldados romanos formavam muralhas com seus escudos, a igreja deve se unir em fé para resistir ao inimigo. E é preciso dizer com clareza: a igreja vive uma guerra real e cotidiana, e isso não é metáfora, é literal. Os ataques vêm por todos os lados: ideologias, tentações, perseguições, distrações e até dentro das próprias estruturas. Paulo não escolheu essa metáfora por acaso. Ele estava preso, cercado por soldados, e viu na armadura romana um reflexo da batalha invisível que todos enfrentamos. Cada peça da armadura tem seu papel, mas o escudo da fé é o que nos permite avançar mesmo sob ataque. Sem ele, somos vulneráveis às mentiras que tentam nos afastar de Deus e de nossa missão. Com ele, mantemos o foco, resistimos ao mal e caminhamos com coragem rumo à vitória. A fé é dinâmica, cresce com a palavra, se fortalece na oração e se manifesta na obediência. Quando a igreja vive pela fé, ela se torna um bastião de luz em meio às trevas, um refúgio para os cansados e um exército para o reino. O escudo da fé não é apenas defesa, é também sinal de confiança ativa, que desafia o medo e proclama que Deus está no controle. E assim, como soldados espirituais, marchamos juntos, escudos erguidos, corações firmes, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la.
Alguns versículos que falam da fé, Mateus capítulo 17, versículo 20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça-a, porém, com fé não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. João capítulo 11, versículo 40, disse-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. As caligae eram a espinha dorsal da mobilidade legionária romana, feitas de couro grosso e reforçadas com pregos metálicos, ofereciam aderência suprema em terrenos acidentados, como pedras, lama e areia, permitiam marchas por longas distâncias sem perder estabilidade, prevenindo lesões e garantindo resistência. Seu design aberto proporcionava ventilação essencial, evitando bolhas, infecções e superaquecimento dos pés, crucial para campanhas em regiões quentes, como o norte da África e Oriente Médio. Os pregos aumentavam radicalmente a durabilidade e davam tração decisiva em combate corpo a corpo. Cada soldado recebia até 3 pares novos anualmente. Veteranos personalizavam-nas com metais preciosos após vitórias. Era um símbolo de identidade e disciplina romana. O imperador Calígula herdou seu apelido dessas sandálias, pois usava versões infantis durante a infância. Representavam a eficiência logística do império, fundamentais para o sucesso das conquistas romanas. Verdadeira obra de engenharia que calçou um império. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. As caligae romanas eram obras-primas de engenharia militar. Seus pregos de ferro garantiam estabilidade em terrenos inóspitos. O couro robusto protegia os pés longas marchas diárias. A sola cravejada proporcionava tração nos mais variados terrenos e nas batalhas. Sua ventilação impedia infecções durante campanhas prolongadas. A logística eficiente distribuía 3 pares anuais por soldado. Eram instrumentos de conquista territorial e dominação imperial. Mas as escrituras revelam um calçado de natureza diferente. Isaías 52, versículo 7 declara: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Romanos 10, versículo 15 completa: como pregarão se não forem enviados? O Evangelho não é espada de guerra, mas mensagem de paz. Como as caligae sustentavam o legionário, o Evangelho calça o cristão. Os pregos são a verdade inabalável da palavra que dá firmeza. O couro resistente é a fé que protege nas adversidades. A ventilação é o Espírito Santo que refresca na jornada. A logística é a providência divina que supre todas as necessidades. Cada passo do evangelista deve levar estabilidade aos perdidos. Cada marcha missionária deve vencer terrenos espirituais acidentados. A sola cravejada da verdade impede escorregões doutrinários. O conforto do evangelho alivia os pés dos cansados e oprimidos. A grande comissão exige pés calçados com a preparação do evangelho, para ir por toda parte pregando as boas novas. Até os confins da terra, até que toda criatura tenha ouvido, até que os pés dos que anunciam a paz tenham pisado muitas nações. Estes pés não trazem conquista militar, mas libertação espiritual. Não impõem domínio, mas oferecem salvação. Sua marcha é urgente, sua mensagem é eterna, seu calçado é divino.
A espada usada pelos soldados romanos era chamada de gládio. Pequena, leve e muito afiada, ela era perfeita para combates corpo a corpo. Tinha cerca de 50 centímetros de comprimento e uma lâmina reta com 2 gumes cortantes. Os romanos não usavam o gládio para cortar como em filmes, mas para estocar com precisão e força. Isso tornava os ataques rápidos e mortais, sem expor o soldado ao perigo. O gládio era carregado na cintura do lado esquerdo, preso a um cinto chamado balteus. Os soldados treinavam para lutar em formação, protegidos por escudos, e o gládio era ideal para isso. Ele foi inspirado em espadas usadas por guerreiros da Península Ibérica, que os romanos enfrentaram nas guerras antigas. Com o tempo, surgiram modelos diferentes, como o gládio de Mains e o de Pompeia, cada um com pequenas variações no formato. Os centuriões, líderes das tropas, também usavam o gládio como símbolo de autoridade e disciplina. Era uma arma simples, mas extremamente eficaz, que ajudou Roma a conquistar vastos territórios. Sua ponta afiada podia perfurar armaduras e escudos com facilidade. Mesmo sendo curto, o gládio era temido por sua precisão e poder de destruição. Ele representava a força e a estratégia do exército romano. Até hoje, é lembrado como uma das armas mais icônicas da história antiga. A espada do Espírito, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 17, nos exorta a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele revela que estamos em uma batalha espiritual e essa espada é nossa única arma ofensiva contra o inimigo invisível. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal nos lugares celestiais, como ele afirma em Efésios 6, versículo 12. Por isso, conhecer as Escrituras é vital, pois sem elas não há como manejar essa arma com precisão. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, aprendemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu ao diabo com está escrito, mostrando que a palavra é escudo e espada ao mesmo tempo, como vemos em Mateus capítulo 4, versículo 4. Em João capítulo 8, versículo 32, ele declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está na palavra e ela nos liberta das mentiras do inimigo. No livro aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito. Ela discerne intenções e pensamentos, revelando o que precisa ser transformado. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e instruir em justiça, preparando o homem para toda boa obra. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos ensina a resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, mas isso só é possível quando estamos firmados na verdade da palavra. Manejar bem essa espada exige tempo de leitura, aplicação prática, meditação e obediência, pois não basta apenas conhecê-la, é preciso viver por ela. A palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105. Sem ela, caminhamos em trevas, vulneráveis aos ataques do inimigo. Portanto, vestir toda a armadura de Deus é essencial, mas empunhar a espada do Espírito com sabedoria é o que garante a vitória nas batalhas espirituais.